Olá, boa tarde. Vi que o pessoal aqui tá começando a entrar na nossa live. Tudo bem com vocês? Esperar que o Instagram ele vai mostrando, né, para as pessoas que a gente tá ao vivo, pra gente começar a nossa receita de hoje. Super incrível, deliciosa, com um toquezinho muito especial. Apesar de bolo gelado ser uma receita bem tradicional, né, gente? Essa nossa tem um toque especial que eu quero contar pra vocês, vou mostrar hoje. Tudo aqui ao vivo, todo passo a passo pra vocês aprenderem. Boa tarde todo mundo, quem tá entrando. Eu confesso que eu tô um pouquinho embolada aqui. Aqui em São Paulo, quem é de São Paulo vai entender. Tem umas mudanças muito bruscas de temperatura. E eu que tenho rinite, nossa senhora, eu tô bem atacada. Então talvez no meio da live eu tenha que dar uma tossidinha. Vocês não ligam, por favor. Já deixei uma água aqui separadinha, caso a minha garganta arranhe. Tá bom? Como vocês estão? Tudo bem por aí? Me conta. Quem é de São Paulo está sofrendo também com essas mudanças bruscas aí de temperatura. Enquanto o pessoal tá entrando, eu já vou deixar aqui os recadinhos, mostrar aqui pra vocês. Nesse quadrinho tem as informações da Tia Marlene, né? Pra quem não me conhece, eu sou Vanessa, sou confeiteira já há 10 anos e professora de confeitaria lá na Tia Marlene. A gente tem esse projeto de aulas ao vivo, online, gratuitas aqui pela live. Então, aqui no WhatsApp da loja você consegue checar disponibilidade de produto, fazer seu pedido, tem delivery. Tia Marlene é uma loja já muito tradicional aqui na Zona Oeste, né, no Butantã. Então aqui estão as informações da loja para quem quiser checar e fazer seus pedidos por lá, tá bom? Eu vou afastar aqui um pouquinho pra gente já começar a falar da nossa receita de hoje, ok? Receitinha que nem eu falei, muito especial. Tudo bem, graças a Deus, é doces por amor. Vamos lá, eu falei que é uma receitinha muito especial, né, porque quem me ensinou essa receita foi minha avó. E eu confesso que, assim, muitas das receitas que eu utilizo aqui na doceirice, são receitas de família. Só que com o tempo, né, a gente vai aprimorando, vai mensurando, né, melhores resultados, então vai ajustando algumas medidas, né, e eu confesso que essa, vovó que me perdoe, mas eu também ajustei e eu acho que ela ficou ainda melhor, tá? Então hoje eu vou mostrar, aqui eu vou fazer só meia receita, tá? Porque eu já tô com a outra meia pronta pra gente conseguir adiantar, né, nossos processos aqui, tá bom? Mas o que eu queria comentar, a receita toda, vocês não se preocupem com as quantidades, os ingredientes, porque depois que a gente terminar a live, ela vai ficar salva e na legenda vai estar toda a composição da receita, tá bom? Então vocês não se preocupem em perguntar aqui tudo, porque eu nem vou me atentar tanto à quantidade que a gente vai utilizar, como eu falei, até porque a gente tá fazendo só meia receita aqui para demonstrar para vocês, tá? No descritivo da legenda vai estar, obviamente, a receita inteira. Essa receita a gente faz tanto aqui numa assadeira quanto em marmitinhas. Deixa eu já mostrar pra vocês. Aliás, eu acho que até vou mostrar depois, porque aí enquanto eu coloco o bolo, preparo a calda, deixa pra depois isso daqui, que aí eu mostro pra vocês depois, é melhor. Já vamos iniciar aqui, bater nosso bolo, que eu acho que fica mais fácil, que aí vocês já começam a pegar logo a mão na massa. Olá pra todo mundo que tá mandando oi aqui. Eu vou, caso vocês tenham dúvida, toda hora eu vou dar uma parada, perguntar se tá indo bem, se vocês querem perguntar alguma coisa, mas vai mandando aqui nos comentários, tá bom? Quem tiver alguma dúvida. E caso eu não consiga responder ali prontamente, coloca depois nos comentários, depois que a live fica salva, tá bom? Mas eu vou toda hora dando uma parada aqui pra ver tudo que vocês estão comentando, tá bom? Vou já deixar untada a forma pra facilitar, tá bom? Aqui eu uso desmoldante. Eu acho muito mais prático, essa é a marca que eu mais gosto, é da Carlex. É um tubo bem grande, como vocês podem ver, é um pouquinho caro, mas eu acho que ele ganha muito em otimização do seu tempo e ele rende bastante. Então eu acho que é um investimento que compensa muito, tá? Vale muito a pena. Já vou deixar untada. Vocês viram que prático? Já tá untada a forma. Vocês usam, mas não deixa tão perto, nem tão longe, é uma distância razoável, mais ou menos assim, ó, de 30 centímetros. Pra ficar como se fosse só suadinha a forma. Não sei se vai dar pra pegar. Porque, acho que assim pegou melhor, né, gente? Tá vendo, ó?
tem a impressão que ela tá só suada, sabe? Aquele molhadinho bem de leve. Você já garante que ela vai estar untada, que ela não vai grudar, a massa não vai grudar nada, não precisa enfarinhar, tá bom? Ele já serve como fonte de gorduras exatamente para isso, tá bom? Então, primeiro passo, eu untei a forma. Um pouquinho antes de começar aqui, eu já deixei o forno pré-aquecendo, pra gente também já adiantar esse processo, a 180 graus, tá bom? Então, a gente começa a receita batendo os ovos, puxa aqui, vamos ver se vai dar, os ovos com açúcar, tá bom? Vai fazer um barulhinho, mas aí a gente não tem muito como fugir disso, não é mesmo? Aqui tem um detalhe, tá? Que a gente pode fazer de duas formas, as duas dão certo, as duas estão corretas, mas tem um jeito que acaba ficando um resultado ainda melhor. Aqui, ó, eu já deixei porcionado também para facilitar, no mise en place. Aqui, antes de começar a receita, eu vou separando todo o mise en place. O que é o mise en place? Você separa tudo que você vai utilizar na receita e já porciona na quantidade certa que você vai usar. Assim você garante que não coma bola, né? Não deixa esquecer nenhum ingrediente, já coloca tudo na medida certa, fica muito mais organizado, tá bom? Do que é a receita, a gente vai fazer um bolo gelado, aquele tradicional de coco. E é uma receita muito especial da minha avó, que vocês vão ver que tem um toquezinho especial. Ainda nem falei que ingrediente é esse. Mas, vamos lá. Aqui, o que eu falei, eu separei já os ovos, eles estão inteiros aqui nesse bowl, tá? E você pode bater os ovos com açúcar aqui na batedeira. É o método cremoso, eles vão emulsionar e vai dobrar, triplicar de volume. E é aí que você ganha a fofura da massa. Mas você também pode separar a clara da gema. Aí bate primeiro as claras com o açúcar, até ficar aquele ponto de merengue, sabe? Que você levanta aqui o globo, você vê que aquele creme tá bem branquinho e bem firme, ponto de merengue. Aí você vai adicionando as gemas uma a uma. Desses dois jeitos estão certos, tá? Tanto o ovo inteiro com açúcar, tanto a clara com açúcar e depois entrando com a gema. E por que eu tô falando dessas duas formas de fazer? Às vezes você tá com um pouquinho mais de pressa, então você já bate os ovos inteiros. Lembra que eu falei que dá certo do mesmo jeito? Pois é. Se você tiver com um tempo um pouquinho maior, bate primeiro separado, tá? Porque assim você consegue ainda mais fofura. Quando a gente bate as claras em neve, ele fica parecendo uma nuvenzinha. Então fica um bolo ainda mais leve e ainda mais fofo, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, nossos ovos e o açúcar também já porcionado, tá bom? Tô vertendo aqui pra batedeira, sem muitos segredos. Começa na velocidade um pouquinho mais baixa, porque senão o açúcar vai espirrar todo na sua cara. Isso você faz sempre quando você adiciona algum seco, tá? Começa mexendo devagarzinho e depois você acelera aqui, tá? Viu que incorporou, pode acelerar. E como é meia receita, eu tô entortando um pouquinho o bowl pra ele pegar tudo que tá lá embaixo no fogo, tá bom? Agora vai. Aqui vai bater em média uns 5, 6 minutos. Vocês estão me ouvindo bem enquanto eu tô aqui batendo? Vou passar aqui mais um pouquinho. Dá pra ouvir bem o que eu tô falando? Que aí eu vou explicando já outras coisas. Até formar um creme bem fofo, bem clarinho. Vocês vão ver que também o volume, que nem eu falei, vai dobrar, vai triplicar até. E aí vocês você sabe que tá no ponto certo pra ir começando a inserir os outros ingredientes, tá bom? Eu falei do toquezinho especial, né, da receita. Sabe o que é isso aqui? Suco de laranja. Pois é, isso é o que vai dar o toque todo especial para essa receita. Por quê? Ele traz um aroma frutado, ele deixa o bolo mais leve, com um sabor que, se você não prestar atenção, você não consegue exatamente identificar que é da laranja. Mas ele corta um pouquinho o açúcar, então ele dá aquele ar frutado, gostoso, traz um sabor muito, muito especial pro bolo, tá bom? Então aqui tem o suco de laranja, aqui também eu já deixei porcionado a farinha de trigo e o fermento, tá bom? Por enquanto tudo bem, tá tudo certo. A gente tá batendo os ovos com o açúcar ali, tá? E aí eu já vou começar a inserir os outros ingredientes. Aqui a gente coloca o suco de laranja primeiro, tá?
pra não perder aquela fofura, toda aquela emulsão que eu falei que criou dos ovos com açúcar. E se a gente coloca a farinha direto, ela pode até depositar no fundo. Então a gente procura, continua com a leveza da massa, com o suco e depois entra com a farinha e até mistura a mão. Não precisa nem voltar pra batedeira, tá bom? Aqui já tá quase no ponto. Uma coisa importante dessa receita. Denise ficou perguntando se peneira a farinha. Não precisa. Porém, contudo, entretanto, se você não utiliza muito a sua farinha de trigo, eu aconselho sim a peneirar. Porque senão, com o tempo, ela vai criando um pouquinho de umidade e forma aqueles pelotinhos, tá? Hoje, a gente tem processos industrializados, né, de refinamento muito melhores do que tinha antigamente. Então nem é necessário ficar peneirando toda vez a sua farinha, tá bom? Claro, na hora que você peneira, você incorpora a ar ali, ela fica mais airada e também cai de uma maneira muito mais leve ao bolo. É interessante? É, mas não é extremamente necessário, tá bom? Não use farinha com fermento, tá bom? Sempre compra um fermento separado. A farinha é a tradicional tipo 1 da marca que você estiver mais acostumada, que você gostar. E por que eu falo isso? Tem receitas que não usam fermento ou que usam uma quantidade menor. Então, assim, se você compra a farinha já com o fermento, você não consegue fazer essa dissociação, né? Não consegue separar. Fora que, como eu disse, se ela fica um tempo parada, o fermento pode perder a ação, tá bom? E aí o seu bolo não vai crescer. Mariana, se eu quiser fazer uma forma redonda, dá também? 25 de largura por 5 de altura? Dá. Não tem problema. A única questão desse bolo tem uma particularidade que é você desenformar. Como é um bolo que fica muito, muito, muito molhadinho, na hora que você desenforma, ele pode quebrar. Então, mesmo que você coloque um papel manteiga embaixo, na hora que você tem que molhar o bolo ainda quente. E aí o papel pode grudar no bolo, então eu não recomendo muito. Então, assim, se você não for desenformar o bolo, pode, não tem problema nenhum. Inclusive, até era característica que eu ia falar sobre o bolo, o tipo de assadeira que vai usar. Aqui, eu peguei essa retangular, que é uma assadeira menor. Como eu disse, eu estou fazendo só meia receita aqui para vocês, que já tem a outra metade pronta. Mas é importante que esse bolo, ele distribua em comprimento. Não faz um bolo muito alto, uma assadeira muito grande em altura, porque não é um bolo para ficar alto, tá? Se você faz um bolo mais alto, ele não absorve toda a calda. Você tem que fazer um bolo mais baixo, é o famoso bolo de tabuleiro. Você tem que fazer um bolo mais baixo e aí ele tem que ganhar em extensão de comprimento, tá? A receita inteira rende uma assadeira de 23 por 33. Já deu, tá? Vou abaixar aqui a velocidade pra gente começar a incorporar os outros ingredientes, tá bom? Deixa eu trazer pra cá. Até aí, tudo bem? Alguém tá com alguma dúvida? Pode conseguir? Vou, que nem eu falei, incorporar primeiro o suco. E aí, eu até começo a colocar a farinha aqui enquanto ela ainda tá em movimento. Mas eu nem vou esperar bater tudo, eu vou homogeneizar com a mão mesmo, tá? E aí o fermento, desligo. E por que é isso? Eu prefiro homogeneizar com a mão, né? Deixar tudo uma massa bem lisinha, bem homogênea, bem misturadinha. Porque se você bater muito o fermento, você desenvolve o glúten. E aí seu bolo vai ficar maçudo, solado, tá? O glúten, ele é uma proteína que tem na farinha. E com a ação dos líquidos e principalmente a mecânica, né? Ou seja, a ação ali de ficar batendo, ela desenvolve essa rede elástica, né, do glúten. Pra pães é uma maravilha, mas pra bolo não, né, gente? Ninguém gosta de bolo assim, todo mundo gosta de bolo fofinho. Aqui, ó, com o próprio globo da batedeira, tá vendo, ó? Eu tô misturando de leve
Tá vendo? Porque é só realmente incorporar esses secos na massa que a gente tava batendo. A Mariana tá perguntando que farinha eu costumo usar. Eu gosto muito da Buquê, Anitta e... Cara, outra? A Dona Ben tá boa também. Enfim, eu dou uma olhada, normalmente, a que tá mais em conta no mercado. Não tá mais em conta, temos que não... Tipo, Cocamar eu não gosto. Mas assim, eu não me preocupo muito tanto com a marca. Porque, que nem eu falei, hoje em dia os processos, eles estão tão melhores que a farinha, ela cumpre ali o seu dever do mesmo jeito, na minha opinião. Eu não sinto tanta diferença. Aqui, ó, tá vendo? Eu não mostrei, né, o creminho fofo. Desculpa, gente. Era pra ter mostrado o ponto dos ovos com açúcar. E acho que como boa ele é branco, acho que não deu pra vocês verem. Mas ele ficou um creminho assim, tá? Ele não muda a cor, tá bom? Ele tava um creminho bem clarinho dos ovos com açúcar. E eu só incorporei, que nem eu falei, o suco de laranja, a farinha, o fermento e misturei à mão, ó. Tá bom? Pra poder finalizar. Aqui eu vou verter pra forma, tá bom? Aqui eu vou fazer assim, que eu acho que vai dar pra vocês verem melhor. Ah, agora, assim, ó. Eu vou sair de cena, mas vocês vão conseguir ver o bolo, a massa do bolo. Olha que fofura. Vocês já conseguem sentir o aroma aqui do suco de laranja, tá? Verte toda a massa. Tá bom? E aí, ó, só dá uma chacoalhadinha aqui, ó, umas batidinhas bem leves, pra você se certificar que ele estabilizou, que vai ficar bem lisinho, tá bom? E aí, forno 180 graus, em torno de uns 35 minutos, tá? Aqui, eu já tenho uma massa pronta, deixa eu só tirar aqui, aí a gente fica com mais espaço pra poder falar, tá bom? Eu já tenho uma massa pronta pra gente adiantar, porque senão vocês teriam que ficar esperando o bolo assar e aí não é muito legal. Mas, virar pra cá, aqui que a gente ganha mais espaço. Por que eu tô deixando espaço aqui na bancada? Eu quero mostrar como que a gente vai cortar esse bolo, tá bom? Como vai preparar a calda, molhar e cortar, tá? Aqui já tenho um bolo pronto, ó. Ele fica assim clarinho mesmo, tá? Mas você percebe que ele tá totalmente assado, porque ó, já deu uma descolada na lateral e você vê que ele tá bem douradinho em volta, tá bom? Tem uns pontinhos douradinhos também, que é bem característico de uma massa quando vai suco de laranja. Fica esses pontinhos, tá? Mais douradinhos. Como você sabe que tá assado, vai perfumar a sua casa em primeiro lugar. Você põe a mão assim, você sente que ele tá todo firme. Se ele afundar um pouquinho, é porque no centro ainda falta assar mais um pouco, tá? Ainda deve estar um pouco cru. E aí, quem tiver ainda na dúvida, faz o famoso teste do palito, tá bom? Ele tem que sair sequinho. O que é importante desse bolo? Que nem eu falei, você assar numa assadeira baixa. Essa daqui é até um pouquinho mais alta do que o normal, nem precisa tanto, tá? Pode ser uma mais baixa. Uma de 5 centímetros mesmo, tá? Você, logo que você tirou o bolo do forno, você fura bastante. Esse aqui, eu tirei agora há pouco, um pouco antes de começar a live, que eu assei e já tirei. E aí você fura com garfo mesmo, gente. Vai furando o bolo, deixa ele muito, muito, muito furadinho, tá? Porque quanto mais você furar o bolo, mais a calda vai absorver. E por que eu falei de tirar do forno e já furar? Porque aí com o bolo quente também é um jeito dele absorver ainda mais a calda. Tá bom, gente? Até aí tudo bem? Estão entendendo? Estão com alguma dúvida? Vai me perguntando aqui, tá bom? Eu já vou mostrar, eu tô furando loucamente aqui. E aí, mas eu já vou mostrar como ele vai ficar todo pipocado. Tá bom? Então, dos ingredientes para massa do bolo foi ovos e açúcar, o suco de laranja, farinha e fermento. O famoso pão de lózinho, tipo, né, de pão de ló. Porque pão de ló mesmo, vai mais ovos e não vai fermento. Mas a gente é um tipo de... A gente chama, né, grosseiramente falando, de pão de ló. Ó, massa, tá vendo? Toda muito furadinha. Depois que eu furei toda aqui a massa, eu vou trazer os ingredientes pra gente preparar a calda juntos, tá bom? Aqui, ó. São 3 ingredientes.
Ó, aqui eu tenho leite, é o famoso 3 leites, né? Aqui leite condensado e aqui o leite de coco, tá bom? A quantidade que eu falei vai estar escrita na receita, não precisem se preocupar. Mas aqui eu só vou misturar todos, tá bom? Então aqui, ó, leite de coco, tá? É um bolo, que nem eu falei, que ele fica bem molhadinho. Então não se espantem com a quantidade quando vocês virem na receita, tá bom? É assim mesmo. Aqui é o leite, é bastante calda mesmo, tá? Eu já vou dar uma mexidinha aqui, pra já ajudar. E aqui vou trazer o leite condensado. Leite de coco, só coco. Tem uma marca que eu gosto muito, que inclusive quem fabrica é a Só Coco também. Chama Quero Mais, uma marca verdinha, muito boa, viu? Não compre marcas muito baratas, porque aí não é um leite de coco nem gostoso e nem com... Você pode ver que ele não é aquele grossinho, ele não é encorpado. Ou seja, deve ter um teor de gordura menor. Tá bom? Aqui vou tirar os potinhos. Aqui, gente, só misturar. Até porque como o leite condensado ele é mais grossinho, só dar uma mexidinha pra ver que ele incorporou ao restante dos outros tipos de leite. Tá? E aí, ó, mexi bem. E aí você vai colocar, como aqui eu tenho meia receita de massa de bolo, aqui também é só meia receita de calda, tá? Pra vocês verem como vai bastante calda. E aqui, gente, cara, põe sem dó. Sem dó, sem miséria. Tá bom? Começa, tá dando pra fazer assim? Eu vou colocar e aí eu já mostro. Começa a verter, ó, ele vai absorver, aqui ele já tá morno, o ideal é que ele realmente esteja bem quente logo que sai do forno, tá? Mas pra demonstrar pra vocês, eu já quis deixar esse adiantado, que eu acho que fica mais fácil do que a gente ficar esperando lá o outro assar, né, gente? Sem dó, pode pôr toda a calda, ok? Aqui, se ele tivesse mais quente... o bolo, ele ia absorver mais rápido, tá vendo? Aqui ainda tá bem molhado, ó, então a gente vai dar um tempinho aqui pra ele absorver esse resto aqui e eu conseguir jogar o coco ralado por cima, tá bom? Enquanto ele absorve, eu vou mostrar o negócio das embalagens que eu tinha começado a falar no começo da live. Isso é muito legal. Primeiro ponto, a gente acostumou, né, a embrulhar esse tipo de bolo no papel alumínio. Só que hoje a gente não precisa mais ficar cortando o rolo de papel alumínio. Desculpa, gente. Como eu disse no começo da live, eu tô com a rinite atacada. A gente já tem... Desculpa. A gente já tem papel alumínio cortado, tá? Esse aqui é um pacotinho da Carber. Tem da Cromos também. O da Carber você encontra lá na Tia Marlene. Eu gosto muito desse. Ele vem um pacote maior de 100 unidades, tá? E tem várias cores, então a gente não precisa mais se prender a esse famoso prata, né? Que é o mais tradicional. Você pode pegar coloridos também, tá? Então fica muito legal pra festas temáticas. Depois que a gente cortar, ó, ele já vem no tamanho certinho. Você porciona a fatia do bolo aqui no meio, dobra, e aí eu quero mostrar essa dobradura aí pra vocês não se perderem. Pode congelar depois de pronto? Super pode. É um bolo que você consegue congelar tranquilamente. Só deixa bem embrulhadinho, né? Vai pro freezer, quando for descongelar, desce pra geladeira. Como todo congelamento, né? E descongelamento, com a técnica certinha, tá bom? Deixa ele bem fechado para não entrar umidade lá dentro, não formar aqueles gelinhos lá dentro, tá? Quando você descongelar, ele vai estar igualzinho. Validade do bolo. Ele vale 1 semana, tá? Na geladeira. Até 1 semana, né? Mas duvido que vocês vão conseguir esperar até 1 semana. Ele vai acabar antes, com certeza. E congelado, dependendo da temperatura do seu freezer, chega até 90 dias, tá? Até 3 meses. Uma outra hipótese que eu quero trazer aqui pra vocês também, que eu não sei se vocês conhecem, já fazem, mas enfim. São as famosas marmitinhas. Ó, opa! Não quer ficar aqui? Saiu voando?
E hoje em dia ela tem 2 tampas. Então eu queria mostrar pra vocês. Porque assim, marmitinha sai muito quando é evento, quando é festinha na escola, festinha no parque. Na pandemia, bombou. Porque, né, a gente não podia fazer grandes festas. Então o pessoal, quando começou a se encontrar, começou a fazer festa em parque, né? Porque era aberto e tudo mais. E aí a gente entregou muitos kitzinhos assim. Você pode assar direto na marmita, tá, gente? A marmita de alumínio, ela não precisa untar. Então você bateu a massa, já pode verter direto aqui nas marmitinhas, tá? E aí tem essa daqui, é uma de 145 gramas, que a gente considera tamanho individual. E tem tanto essa tampinha, que é a clássica, né? De um lado ela é branquinha, do outro é alumínio. A parte do alumínio vai sempre para dentro, em contato com o alimento. E aí você dobra as laterais, né? Assim. E hoje em dia, o que eu queria mostrar é que tem também uma outra tampa, chama tampa PET. Não sei se vocês conhecem. É uma tampa transparente. Olha que gracinha. E ela, inclusive, tem uma alturinha aqui também, o que é bem legal quando você vai colocar coisa que tem cobertura, por exemplo, que aí amassa, né, dentro da marmitinha. E aí o processo é o mesmo, coloca a tampa, fecha nas bordinhas, né, em toda a lateral. E por que essa aqui é mais legal? Poxa, você vê o que tá lá dentro. Então, assim, a gente sempre costuma falar, né, que as pessoas, principalmente coisas de comer, né, já come com os olhos, né, doces, tudo, né? Então, se ela vê uma apresentação que tá te apetecendo, que tá bonita, tá com cara de gostoso, isso já é meio caminho andado já pra ela comprar, não é mesmo? Então, você que quer aprender pra colocar no Faça e Venda, essas tampas transparentes aqui, elas dão um charme a mais e chama muito mais para uma venda mais fácil, você que tem menos barreiras aí, você enfrenta menos barreiras para conseguir vender, tá bom? Então fica a minha dica dessa tampinha aqui. Eu compro caixa, né, porque eu uso bastante, mas ó, é da marca Uida. Tem gente que fala Vida, então eu não sei, eu costumo falar Uida. Tem um código DSMFS, aqui acho que vai estar ao contrário, né, mas enfim. D de dado, S de sapo, M de macaco, F de faca, S de sapo de novo. Sobremesa, 135 ml e ó, aqui tá escrito tampa transparente PET, que é essa tampinha transparente que eu mostrei pra vocês, tá bom? A outra, tem um código, eu posso ver, falar pra vocês depois. Se você quiser fazer na marmitinha maior, dá também, tá? Tem uma que é D12, que é de 220 gramas. Mas essa daqui é o tamanho que a gente considera como porção individual, tá bom? Ela já é o suficiente. Não precisa ser maior, tá? Então você pode assar tanto na assadeira e cortar e porcionar para embrulhar no alumínio, como a gente vai fazer hoje aqui, quanto colocar nas marmitinhas individuais, tá bom? Aí você vende por marmita. Aqui, ó, nosso bolo já absorveu a calda, tá? Então eu vou entrar com o coco ralado. Lembra que eu falei daquela marca Mais Coco, que eu falei que eu gosto bastante? É essa daqui, ó, tem de coco ralado também, viu? Ela é verdinha, ó, coco ralado. Eu gosto dela porque ele é um coco que ele já é úmido, ele é desidratado, mas ele é bem umidinho, tem uns que são bem secos. E ele é adoçado, mas ele não é muito doce, né? Tem uns também que ficam bem doces, então acaba desequilibrando um pouco ali a sua receita, tá? E aqui, sem muito mistério, eu venho assim com a mão mesmo, só distribuindo o coco por toda a superfície do bolo. Na receita inteira, vai em torno de uns 100 gramas, tá? Se você não quiser comprar esse pacote grande que você usa pouco, compra aquele maiorzinho. Se não me engano, eu acho que tem de 50 e o de 100, tá? Você compra o de 100 e vai jogando assim por todo o bolo, também sem miséria, porque o legal é você cobrir todo o bolo pra ninguém ver aqueles furinhos que você fez, né? E óbvio também você tá adicionando uma camada extra aí de sabor, tá? Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Todo branquinho. Por isso, até, que antigamente chamava que era bolo toalha felpuda, né? Ele também é conhecido como bolo toalha felpuda. Aí, vamos ajeitar a vida aqui, pra gente não fazer nenhuma miscelânea.
Até aí tudo bem? Tá indo bem? Pegaram bem? Então vamos lá, a gente bateu a massa, né? Deixa eu dar uma limpeza aqui, enquanto isso eu vou falando. A gente bateu a massa na batedeira normal, aí enquanto o bolo foi pro forno, a gente preparou a calda pra na hora que ele sair, imediatamente você já vai lá e já porciona toda a calda no bolo, tá bom? Aí a calda absorveu, você entra com o coco ralado. Depois disso, ó, meu bolo tá aqui prontinho. Posso servir? Não. Esse é o bolo famoso de um dia pro outro. Por quê? Pro bolo ficar bem geladinho e bem molhadinho, você tem que dar um tempo para ele descansar na geladeira. Então, o ideal seria que aqui a gente fechasse com um plástico filme ou um papel alumínio e fosse pra geladeira e cortasse ele só daqui 6 horas no mínimo, tá? Então, é bom, esse tempo é necessário. Não desrespeite esse tempo, porque é justamente o que vai garantir que seu bolo fique, que nem eu falei, bem molhadinho, com a calda bem absorvida, tá bom? E também dá tempo de gelar, porque afinal é um bolo gelado, né, gente? A gente sempre tem que reforçar o óbvio, porque, né, o óbvio não existe, não é mesmo? Mas, como é que a gente não tem esse tempo todo, eu vou cortar e mostrar pra vocês como embrulha, tá bom? Até aí, tudo bem? Vocês estão com alguma dúvida? Ninguém me perguntou nada hoje. Eu tô explicando tão bem assim? Tá todo mundo aí me assistindo? Tá todo mundo indo bem? Vamos lá. Fala aí, tá tudo certo, Van? Segue em frente. Só vai. Ó, tô passando a faquinha aqui em volta, tá? Só pra dar uma última descoladinha. Dona Marta falou que tá tudo bem, sim, que tá tudo em ordem, segue, então bora seguir, não é mesmo, gente? Aqui eu vou cortar um tamanho de fatia, de novo, que eu considero ali interessante para que seja considerado porção individual. Então essa forma aqui, ela tem 20 por 20 e eu fiz a metade da receita, né? Eu vou cortar em 3 e aqui mais em 3 de novo, então vai me render 9 pedaços. Na hora que você cortar, tenha muito cuidado, porque lembra que eu falei que é um bolo bem molhadinho? Então, capaz que na hora que você passe a faca, você arranque alguns pedacinhos do bolo, tá bom? Só toma cuidado. Vou passar esse papel pra cá, porque eu vou pegar uma tábua, pra gente passar primeiro os pedaços. Acho que nem vai precisar. Acho que eu já consigo ir direto. Vem aqui. Vou cortar alguns. Peguei um paninho só, acho que não vai dar. Acho que precisa de mais um. Ó. Na hora, eu cortei quantas gramas coloca de massa na marmitinha. Eu vou passar depois na receita, tá? Junto com todas as quantidades de ingredientes, tudo. Eu quero aqui que vocês se atentem mais ao modo de preparo, todas essas dicas que eu estou dando. E aí, em termos de quantidade, vocês não se preocupem, porque eu passo depois, tá bom? Fica tranquilos. Fiquem tranquilos. Já posicionei aqui os papéis, que vocês vão ver que na hora que tira o bolo, fica mais fácil já trazer direto, tá? O primeiro pedaço, normalmente, é meio ruinzinho, né? De tirar. Então, eu vou aqui com muito cuidado e delicadeza. Ele abriu um pouquinho, quase quebrou. Ó, quebrou. Ó, lembra que eu falei que é um bolo que ficava bem molhadinho? Tá vendo embaixo? Ele deu uma quebrada. Eu ainda até consigo ajeitar um pouquinho aqui, ó. Tá bom? Lembra que eu falei que é importante descansar de um dia pro outro? Pois é. Que ele vai ter absorvido mais. Agora ele tá muito molhado, porque eu acabei de molhar. Mas eu acho que a gente consegue aqui tirar mais uma. Deixa eu ver. Peraí. Aqui. Pra tirar, eu tô vindo com essa espátula aqui, normal de bolo. Vou tirar mais uma. Vou mostrar também o tamanho da fatia que eu cortei, que eu acho interessante para cada pedaço. Tá?
cá. Ó, eu vou desconsiderar esse primeiro que eu tirei, tá? E vou mostrar o outro, o segundo. Acho que vai ficar melhor. Tá bom? Pra vocês verem. Ó, lembra que eu falei que é uma porção generosa? Tá bem fofinho e bem molhadinho. Ó, é um tamanho, gente. Aqui, ó. Uma pessoa consegue comer tranquilamente, porque é um bolo que não fica muito doce, ele é bem fresquinho, bem geladinho, tá? Não fica zero enjoativo, porque esse é o toque especial do suco de laranja, tá? Então aqui é um tamanho que eu considero muito bom pra cada um, tá? Fica em torno de 80 a 100 gramas, mais ou menos. Na marmitinha, depois de assada, fica com 120, mais ou menos também, tá bom? Aqui, peraí, deixa eu só pegar um adesivinho meu, que eu quero mostrar como é que eu faço quando eu vou vender assim, tá? Só um segundo, que esse eu esqueci de separar. Ok? Esse daqui, como eu não vou vender, vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Vem, já coloca aqui que fica mais fácil, tá? Embrulha igual um presentinho. Dobrei em cima, aí ó. Vem aqui no lado, abaixa assim, puxa de um lado, dobra, puxa do outro, dobra, igual presentinho mesmo, gente, ó. Tá dando pra ver? Ó, bem presentinho. E aí, você puxa pra baixo, tá? A mesma coisa do outro lado. Coloca a mão aqui que você sente aonde acabou o pedaço do bolo, pra você não amassar. Segura com delicadeza, porque é um bolo muito fofinho, que nem eu falei, geladinho, molhadinho, então ele fica mais frágil. Ó, fechei de um lado, fechei do outro, tipo presentinho, puxo pra baixo, tá bom? E aí aqui, você pode vir, vou colocar mais um adesivo, com mais um adesivo, um durex, uma etiqueta, enfim, tá bom? Ó. Certo? Deu pra todo mundo entender? Vou dobrar mais um pra vocês verem, tá? Deixa eu só ver o outro bolo que eu coloquei, porque senão ele pode queimar. Peraí, gente. Ah, tá indo. Ainda falta. Nunca abra o forno, pelo menos até a metade do tempo de cozimento dele, tá? Porque senão, como ele tá quentinho lá dentro, a gente abre o forno, entra um golpe de ar frio lá dentro. E aí esse choque de temperatura faz ele murchar e também dá uma certa embatumada, tá bom? Então aqui, ó, vamos embrulhar mais um. Vou colocar ele bem aqui no meio, tá? Pra ficar certinho aqui na hora de fechar. Venho de um lado, venho do outro. Se não quiser fechar agora, tô mostrando bem devagarzinho, mas vocês, depois que começar a pegar a prática e for fazer bastante quantidade, vocês vão ver como esse processo é rápido também. Se quiser, pode colocar os adesivos depois aqui na hora de fechar. Entrei agora, boa tarde. A receita eu vou postar na legenda, depois que a live ficar salva, com as quantidades certinhas de tudo que a gente usou. E é uma receita que a gente tá fazendo hoje de bolo gelado, tá bom? Então aqui, ó, de novo, tá? Baixa até aqui acabar a fatia, dobra de um lado, dobra do outro, tipo presentinho, vira pra baixo. Ó, vocês veem que fica um pacotinho certinho, tá? Quem quiser tirar uns prints agora, pode tirar, peraí que tá reluzindo aqui. Tá lindo? Obrigada! Esse bolo fica muito incrível, gente. Tirei aqui do pacotinho, mas eu vou mostrar aqui mais de novo o bolo pra vocês. Ó, querem ver aquele primeiro fatia que eu tirei, ó? Ele deu uma rachada, porque, como eu falei, precisa descansar em geladeira. Lembra que eu falei, respeita o tempo? Então, eu não tô respeitando, por isso que ele quebrou. Tá bom? Ainda mais que ele tá muito gelado. Querem que eu tire mais uma? Vou tirar mais uma aqui, deixa eu ver se dá tempo. Dá. Vou embrulhar só mais uma, que aí a gente finaliza, tá bom, gente? Vai bem... Ai, aqui eu não cortei. Ai, meu Deus. Eu só cortei a primeira fileira, eu não cortei a segunda.
Parece um presentinho, é essa a ideia. Quanto mais vocês capricham na apresentação, mais vocês tornam qualquer doce que vocês fazem presenteáveis, literalmente, né? Então os doces, ele tem um poder afetivo tão grande, né, que quando você entrega para alguém, ele é realmente um presente, né? Você quer realmente tornar o dia da pessoa melhor, né, com aquele presente. Pelo menos assim que eu considero. Eu costumo falar que os doces tocam a alma das pessoas. Que é isso, né, gente? Doce acolhe, igual abraço quentinho, né? Traz o seu dia. Se você não tá tendo um dia lá muito bom, ele transforma seu dia. Se você tem um dia especial, ele torna um dia ainda mais especial e aí você constrói ainda mais memórias, né, com as pessoas. Ó, embrulhei esse. Tá vendo que esse aqui eu não coloquei o adesivinho em cima? Só pra mostrar como que eu embrulho. Sim, muito delicioso. Receita da minha avó. Vai ficar feliz se vocês fizerem e depois marcar aqui a gente. Pra aula presencial de amanhã ainda dá tempo de se inscrever? Dá. Me chama depois no @doceirice, tá bom? Aí eu explico como é que faz pra você fazer. Aqui a live eu tô mostrando pra vocês todo o passo a passo, que nem eu falei. O importante é vocês verem o modo de preparo, as dicas que eu dei aqui na live, tá? Que é exatamente como eu costumo fazer. E aí a receita, né, com todas as quantidades eu vou pôr no descritivo, na legenda, tá bom? Depois que terminar aqui fica salvo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não consegui responder por aqui ou que surgir depois, coloca nos comentários, tá? Me marca que eu vou responder. Quem fizer, por favor, marca que eu quero ver se vocês gostaram, testem. É uma receita muito especial, ainda mais com esse calor, vai super bem. Um bolo geladinho aí com café, ainda mais agora à tarde, né? Então, gente, obrigada pela presença de todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.